Bom dia, quer dizer bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas hoje nós iremos ler o capítulo 3 do Evangelho de João. Se você não assistiu o capítulo 1 e 2, você volta aqui no canal, tem uma lista que você vai encontrar esses dois vídeos, tá bom? Então vamos lá. Normalmente o que eu faço? Eu oro, depois eu leio, dou a minha opinião, o que eu acho, o que fez sentido para mim, o que chamou minha atenção. E lembrando que eu não sou uma expert, não sou ainda uma estudiosa, mas estou buscando conhecer cada vez mais Deus através da palavra que Ele nos deixou através da Bíblia. Então vamos orar agora, pedindo o Espírito Santo para nos guiar nesse momento. Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de aprender de Ti. Ó Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos revelar a Tua palavra, que o Senhor possa nos revelar quem o Senhor é em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nós te damos graça, nós te damos glória, e que através desse momento, cada pessoa aqui possa ser tocada, cada pessoa que eu e cada pessoa que está assistindo esse vídeo seja tocada, que o Senhor tire as escamas dos olhos, limpe os ouvidos e que o Senhor ministre ao coração de cada um essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, ó. Vamos ler o capítulo 3 e como o capítulo 2 tem duas histórias, né? O encontro de Jesus com Nicodemos e tem o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Lembrando que a minha Bíblia é a NVI, a versão dela é NVI, tá bom? E você pode acompanhar aí junto. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? Como assim, né? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal e odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja
para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então aqui Nicodemos, ele era um religioso da época e ele foi conversar com Jesus. Jesus, ele estava demonstrando, já tinha mostrado os milagres e o pessoal, os judeus, eles não acreditavam, seguiam as escrituras tão cegamente que eles não acreditavam o que estava acontecendo. E aí Jesus falou que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os religiosos achavam que eles iriam ver o reino de Deus. Mas Jesus fala que as pessoas precisam nascer de novo para entrar no reino de Deus, né? E nesse caso, a gente precisa nascer de novo. Quando a gente se batiza, a gente morre para o mundo e a gente nasce de novo no Espírito. O batismo é uma confissão de fé pública que você acredita em Jesus Cristo, que você vai ter a vida eterna, certo? Então, muita gente fala assim, mas se eu não batizar, eu não vou para o céu? Não, não é isso. O batismo é uma confissão de fé, que você acredita. Você vai para o céu, você vai ter a vida eterna se você acreditar em Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio para tirar todos os nossos pecados, para nos redimir e para nos reconciliar com Deus, tá? E aí, Jesus fala assim, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram? Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Então, Jesus, naquele tempo, ele fez inúmeros milhares de milagres, fez milagres atrás de milagres e, né, Pedro andou sobre águas e muita gente viu cegos sendo curados, paralíticos andando, inclusive curas, enfim, inúmeros milagres. E mesmo assim, muitos religiosos não creram em Jesus. E como que Jesus falando aqui de coisas terrenas, que estava falando aqui, né, de renascer também. Como que ele falava de coisas terrenas e eles não criam? Como que se falasse das coisas do céu, você acha que eles iam crer? Não iam crer. E aí ele fala que me chamou muita atenção foi porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, aqui fala exatamente o que eu disse sobre a vida eterna, sobre Deus ter enviado o seu único Filho para que nós possamos ter a vida eterna. E ele fala, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, Jesus não veio condenar. Ele, inclusive, quando a mulher adúltera, na Bíblia fala, que todo mundo queria condenar ela, queria apedrejar ela. Não significa que Jesus amava o pecado, não. Jesus repugnava o pecado. Jesus ama os pecadores. Jesus nos ama, mas ele não aceita e ele não ama o pecado. Ele ama os humanos, os pecadores, que quando nós nascemos, nós já nascemos com o pecado. Isso aí é um fato. E aí, como eu estava falando da mulher adúltera, ele fala que quem não tem pecado que tire a primeira pedra. Ele não deixou apedrejarem ela. E aí ele fala, vai e não peque mais. Então, assim, você tem pecado, eu tenho pecado, beleza. E aí, o que a gente vai fazer? Pedir perdão pelos nossos pecados e ir e não pecar mais. Essa é a nossa luta. Tentar cada vez mais nos santificar para que para que a gente pare de pecar. Isso é possível? Não. Isso assim, a gente nunca, no sentido de a gente vai ser santo aqui na terra, nós não vamos ser santos aqui na terra. A obra, o Senhor vai completar a obra na eternidade. Somente quando a gente chegar na eternidade, a obra vai ser completa. Mas nós sempre seremos pecadores. Não existe. Muita gente começa a julgar, a falar com outras pessoas. Porque eu não peco, por exemplo. Muita gente não peca no sentido da castidade.
Ah, eu não peco, eu sou casto, eu não faço sexo fora do casamento, eu tô conseguindo fazer tudo tranquilo, blá blá blá, e começa a julgar quem faz. Mas sendo que essa pessoa mesmo tem outros pecados de masturbação, por exemplo. Isso é um pecado? E aí começa a julgar o outro. Só que todos nós temos pecado. Todos nós temos pecados. E o seu pecado não é melhor do que o meu pecado. E quando a gente consegue se livrar de alguns pecados, não é porque você e eu somos bons. Não. É porque o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos dar essa possibilidade, ele nos fortalece para que nós não pequemos. É isso que acontece. Se fosse pela nossa força, sozinho no braço, nós não conseguiríamos. Então, se você acha, que você pensa que você é bom, que você é boa, blá blá blá, que tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, que você é boazona porque você não peca, então isso já tá errado. Porque nós só conseguimos através do Espírito Santo de Deus, certo? E aí, continuando aqui, que me chamou a atenção, ele fala assim. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Nós já nascemos com o destino para o inferno, porque nós já nascemos no pecado. E nós só vamos atingir a eternidade, nós só vamos atingir o céu através de Cristo Jesus. Então, se você não acredita, né? Se você ou eu acredito. Eu acredito. Mas se outras pessoas, ou não sei, você não acredita que Jesus veio para nos salvar, para nos libertar, para que nós possamos ter a vida eterna através do sacrifício da cruz, você já está, né? A pessoa já está designada para o inferno. Ah, mas a pessoa tem um coração bom. A pessoa tem um coração bom, a pessoa é legal. Coração bom não é o que te garante a eternidade. É acreditar em Jesus Cristo. É estar ali. Obras são boas? Sim, são boas, mas só de obras não é a salvação. A gente tem que acreditar, é através da nossa fé. Então, muita gente, na Bíblia mesmo fala que muita gente fala assim: ai, porque eu vai chegar no céu e falar, eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz isso e aquilo em seu nome. Jesus vai falar, eu não te conheço. Porque não é somente isso. Não é somente fazer obras. Mas obras são boas? Sim. Sim. Quando a gente faz as obras para o Senhor, ajudando o próximo, como ele fala no mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sim, nós estamos seguindo os mandamentos de Deus. Mas só isso não é o que vai garantir a sua salvação. Certo? E aí, ele fala aqui, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, que nós possamos entender, que nós possamos colocar na cabeça que tudo de bom que nós somos e que nós fazemos não é porque a gente é bom, é porque é Deus que faz através da gente. Nós não somos nada. Nós não somos dignos de amor de Deus, nós não somos dignos de misericórdia, nós não somos dignos do favor dele. E a gente não é bom. É o Senhor que é bom e faz a obra na gente. Então, que nós possamos entender, que a gente possa diminuir, quando a gente fala assim, que ele cresça e eu diminua, é justamente por conta disso. Que cada vez mais Jesus Cristo cresça em nós e que nós possamos diminuir o ego, o eu. Não, porque tudo que é bom é ele que está em mim e em você. E aí, o mal, nós já nascemos maus com o pecado, certo? Vamos para a próxima parte aqui, no capítulo 3, 22, o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Jesus batizava aqui agora. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas,
e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o que atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Uau! Uau, olha isso, que eu acabei de falar, que ele cresça e eu diminua. É exatamente aqui, né? Quem que é o noivo? Jesus. E quem que é a noiva? É a igreja. E aí ele fala que o amigo que presta serviço ao noivo, no caso ele prestando serviço ao noivo, e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Olha que lindo. Então, que ele se enchia de alegria ouvindo a voz de Jesus. Esta é a minha alegria que se completa. Dá até vontade de chorar, emocionada aqui, de tão lindo que é. É necessário que ele cresça, é necessário que Jesus cresça. João Batista está falando aqui, porque antes de Jesus vir, João Batista veio preparando o caminho para ele, e agora Jesus já se revelou, começou o ministério, e aí ele fala, é importante, é necessário que ele cresça, que Jesus cresça, e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos, aleluia. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra, como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Está falando que Jesus testifica o que ele tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o testemunho de Jesus. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Uau, uau, eu nem tenho mais o que falar aqui, porque o que eu tinha acabado de falar foi a confirmação aqui na frente. E é isso que temos que orar. E é muito lindo tudo isso, a gente vê como que Jesus, o processo de Jesus quando ele veio. E triste em saber que lá no passado, mesmo ele fazendo milagres, mesmo ele mudando situações, Pedro andando sobre as águas, as pessoas ouvindo do que ele fazia. Mesmo assim, as pessoas não creram nele. E é triste isso. Muitos religiosos não creram nele. E hoje em dia, muitas pessoas continuam sem crer nele. E aqui termina o capítulo 3 dizendo: O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus. Então a gente tem que orar para as pessoas que não conhecem, não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, para que essas pessoas possam enxergar a verdade, os olhos possam abrir e que essas pessoas encontrem a salvação, que é Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor, obrigada, Paizinho, por essa palavra tão linda de hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor toca nos nossos corações, o Senhor nos ensina cada dia mais. Que o Senhor possa mudar o nosso coração, que o Senhor possa nos transformar, Paizinho. Que o Senhor possa fazer com que os nossos corações se pareçam cada vez mais com o de Jesus, manso e humilde, pois assim Jesus era. Ó Senhor, que o Senhor cresça em nós
que nosso ego, que o nosso eu diminua em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor. E nós te agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos, Pai, por ter enviado o seu único filho, para que nós pudéssemos ter acesso a Ti, Senhor, a Tua graça, o Teu favor e ao Teu reino. Obrigada, Senhor, por nos chamar de filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Obrigada, Senhor, e que o Senhor abençoe cada pessoa aqui ouvindo esse vídeo e que o Senhor transforme a casa deles e que a salvação chegue na casa deles, que a salvação chegue na minha casa também. Oh, Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu declaro isso em nome de Jesus, que sim, eu servirei ao Senhor até quando Jesus vir, até quando eu for, quando eu morrer, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite. E me falem o que chamou a atenção de vocês nessa passagem. Bye!